Fala galera, bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estou aqui com o Matheus, como sempre, para falarmos um pouquinho hoje do vale a pena esperar. Vale a pena esperar o amanhã, uma nova oportunidade. Tudo se renova. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer e também vem nos fortalecer para trazer esperanças e vontade de esperar mais um pouquinho para o que o amanhã nos reserva. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Até lá. Bom, Matheus, se nós, que somos espíritos imortais, que já tivemos várias vidas e ainda teremos inúmeras, até chegar lá naquela fase de espíritos puros e não precisarmos mais reencarnar, sabemos que já passamos por várias coisas que ainda estamos passando, talvez sonhos que tenhamos que ainda não tivemos a oportunidade, a gente já teve em vidas passadas, ainda terá em outras. O espiritismo vem nos trazer essa noção de que tudo se renova, de que vale a pena esperar, não há motivos para desespero, né, para um sofrimento tão profundo, nessa sensação de oportunidade perdida, como se fosse um tempo que não volta mais e que a gente não vai ter essa oportunidade mais à frente ou já não teve. Vamos Sim. falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente principalmente a gente tá numa época, assim, que as coisas vêm muito rápido, né, as mudanças estão acontecendo muito rápido, tudo você recebe muita informação, muito Uhum. estímulo, muita coisa, e daí acaba que a gente fica nesse ritmo, né, tão pilhado, assim, de: eu quero que as coisas mudem logo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo", e calma, É. paciência, e as coisas vão vir, vão acontecer. Acaba que a gente fica muito esperando pra principalmente a gente, espírito que lê muito livro, né, lê muito livro sobre o pessoal, né, do outro lado, das obras de André Luiz e tudo, então, assim, que vê que, tem tanta coisa pra vir pela frente, o mundo espiritual é um negócio tão bonito, não sei o quê, e, cara, a gente vai vivenciar aí tudo isso, a gente não precisa ter Essa pressa. essa pressa, né. Eu sei que às vezes principalmente a gente tá começando no espiritismo, né, a gente tem muito essa ânsia de, pô, cara, eu quero ler todos os livros, eu quero saber tudo logo, porque eu É. quero vivenciar isso, eu quero ir para o grupo mediúnico, começar a ver coisas, calma, né, tem que primeiro parar, pensar que a primeira coisa que você tem que pensar é que eu tenho daqui até o infinito para fazer as coisas. Exatamente. Então, E nem daqui, né, já começou lá atrás. exatamente. E às vezes você fazer alguma coisa com pressa vai acabar fazendo você ter que gastar mais tempo, porque você vai ter que fazer de novo. Então É. faz o negócio direitinho para depois você, ir acompanhando as mudanças, né. A gente tá passando por um período, né, onde a gente tá, né, mudança de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, né, e sempre tem aquela ansiedade de: "Ai, quando é que vai ser e como vai acontecer?" E assim, é uma transição gradual, então a gente tem que dar tempo ao tempo, as Uhum. coisas vão mudando, a gente vai percebendo. Atualmente a gente já tá passando aí, por exemplo, uma mudança gigantesca que eu vejo aí que tá bombando as redes, por exemplo, as inteligências artificiais, né, todo mundo usando a inteligência artificial para tudo, e assim, é um negócio que eu vejo que o pessoal tá eufórico, assim, pra ver as coisas acontecendo, mudando, e daí filme futurista virando realidade, né. Uhum. Calma, vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente, porque às vezes nessa euforia a gente pode acabar deixando de experienciar as coisas, então a gente tem que tentar viver um pouquinho no momento para gente experienciar as coisas da maneira que elas devem ser, né, e também para a gente poder, aproveitar para poder acrescentar a nossa parte ali também, né, É. então. Eu pensei, assim, em alguns exemplos que me vieram à cabeça, Uhum. não se encerram aqui, mas para exemplificar o que a gente quer trazer hoje. Então, por exemplo, a pessoa, ela tinha um sonho, que era, sei lá, ser jogador de futebol, Uhum. mas aí machuca feio, que não pode continuar. Esse sonho Sim, se perdeu, vamos dizer assim, vai ter que seguir um outro rumo. Aí a pessoa pensa assim: "Puxa, já era, nunca mais". sim, Quem disse que nunca mais? Quem exatamente. disse que já não foi, que você ainda não será? Porque as coisas quando elas não caminham e se encontram, ou seja, quando não fluem no sentido que a gente gostaria, é porque estamos recebendo um convite para nessa existência focar em outros setores. Sim. Mas não quer dizer que isso não tenha acontecido ou não vai acontecer. Existem pessoas, por exemplo, mulheres que têm o sonho de ser mães, mas por algum motivo, pelos mais variados, passaram da idade, tem alguma questão assim orgânica que não permite. Ah, nunca vou ser mãe. Quem disse? Quem disse que já não foi? Quem disse que não será? Uhum. Às vezes é um convite dessa vida também para exercitar essa maternidade de outras formas, Uhum. acolhendo outras crianças mesmo que não tenham vindo de nós, né, biologicamente Sim. falando. Às vezes a pessoa, por exemplo, perdeu um ente querido muito cedo, e aí pensa assim: "Poxa, essa pessoa ela não vai participar, não vai ver, tal coisa acontecer, não vai estar presente naquele momento". Quem Hum. disse?
Sim, né? A gente não sabe em que estado ela está, se ela não está acompanhando o tempo todo, se não vai ser concedido que naquele dia ela esteja sim presente, que nós vamos encontrá-la em outras existências e vamos ter mais oportunidades de estarmos juntos no plano espiritual também. sim, É, muitas vezes a gente também pode se frustrar porque não é fisicamente do jeito que gostaria, ou não tem o status que queria, a condição financeira, e pensa assim, poxa, eu nunca vou saber como é ser assim ou estar dessa forma. Quem disse? Então é sim, nesse sentido de que vale a pena esperar e tirar o foco do que como gostaríamos que fosse, olhássemos para como de fato é e entender e tentar enxergar o convite que está sendo feito por trás por Deus para o nosso crescimento. Ou seja, já que eu não estou nas circunstâncias que eu gostaria, o que Deus está querendo me mostrar com isso? sim. E não se deixar desanimar, porque essas oportunidades podem vir depois e virão. Sim. E tomar cuidado para não se colocar nessa posição onde esperar para ver o que Deus tem para mim e tentar ficar adivinhando, tentar achar que você consegue ver o que Deus viu, entendeu? É, Porque não. a gente muitas vezes se coloca nessa situação. É como você falou, teve uma lesão, não vou poder mais ser jogador de futebol. Isso é uma mensagem de Deus que eu não devo, né, mexer com futebol. Cara, às vezes você tem tantos outros caminhos que necessariamente não ser um jogador de futebol, mas estar envolvido ali com Ah, futebol. ser um Ser um técnico, técnico, um um preparador árbitro. físico, um É. fisioterapeuta, um treinador, milhões de coisas que Uhum. você pode fazer ali dentro do ramo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não começar a interpretar sinais ali e simplesmente deixar isso definir essa vida. Tem que esperar, então vale a pena esperar para você ver o que, que vai Isso. acontecer e como as coisas vão se desenrolar. Eu já vi muitas coisas, muitos casos onde as pessoas vê algo acontecendo, interpretam que era para rolar ao contrário, e quando vê, na verdade, era justamente o que era para acontecer Se ali. tivesse esperado um pouquinho mais, Se né? tivesse esperado um pouquinho mais, às vezes ela até espera, né? Mas assim, fica sempre na cabeça de que, nossa, meu Deus, eu deveria ter feito aquela outra Ou acha coisa. que não é capaz, e aí Mas não segue em exatamente, frente. acaba insistindo naquilo e fala, nossa, isso aqui realmente é algo que eu deveria fazer. Então, assim, não deixa a expectativa ou então né, a ansiedade de se direcionar muito a sua vida, né? Tenta viver um pouco no momento, tenta esperar um pouco e deixar os caminhos aparecerem de forma natural para que daí você possa tomar suas Hum. decisões, Mas né? não ficar inerte, né, Não ficar passivo. inerte, é. É você quando eu digo esperar, não é esperar, tipo, parar, né. Não é parar. É esperar para se você vê que algo ainda está se desenvolvendo, espera É, desenvolver mais um pouco para daí você começar é, a atuar. Não quer dizer que você ficar de braços cruzados. é. Quer dizer que é para você ter uma análise mais cuidadosa. Enquanto você tá ali esperando, às vezes você tá ali estudando também, às vezes você tá analisando, E tá cada vendo coisa tem outros seu tempo, caminhos. por exemplo, a gente Exatamente. tem esse movimento de comparação, de Uhum. ficar pensando assim, não, mas a pessoa com tal idade conseguiu isso, então se eu não conseguir, eu Sim. já tô com tal idade, tô atrasada. Quem disse? Sabe, É. assim, Sim. a gente tem que parar com isso, olhar pra si, entender que cada um tem o seu processo, o seu tempo, isso não Sim. quer dizer que um é melhor ou pior, é individual, é um processo Sim. individual. E pode ser tão bom quanto ou melhor, mas sem essa comparação. Porque quando a gente vai dizer que é melhor, a gente já tá Sim. comparando de novo. Tipo, É. vive o seu, faz o seu, Sim. né? A comparação é natural, né, eu acho que também é uma questão de quando a gente vai conseguindo maturidade, a gente vai começando a ver que, assim, Ah. a comparação ela tem coisas que podem ser feitas saudáveis, se você fizer uma comparação saudável, né, tipo, ó, aquilo ali é a minha meta, por exemplo, né, por exemplo, eu não vou ficar me comparando aqui com Jesus Cristo em todos os quesitos, porque tem coisas que eu tô anos-luz lá de distância de Jesus Cristo, mas é um modelo que eu tenho, né, alguém Sim. que eu posso me espelhar, né, pra várias coisas. Então, na verdade pra tudo, né, mas assim, eu me espelho em algumas coisas que eu sei que eu tenho certa capacidade de conseguir chegar próximo, né. Uhum, Outras eu falo: "Cara, eu vou precisar de algumas encarnações ainda pra uhum. chegar nessa aí, mas vou trabalhando um pouquinho em cada uma", né. Então, assim, a gente tem que ter, essa paciência aí pra poder se comparar, olhar objetivamente ali e falar: "Cara, isso aqui, ó, eu posso fazer igual, isso aqui eu posso tentar fazer do meu jeito, mas me inspirando nisso aí", e seguir em frente, né. Eu lembro que quando eu era mais novo, né, eh tinha muito essa pressão acho que todo mundo passa por isso, né, quando você é mais novo, que tem essa pressão dos pais ali de, ir pra faculdade, fazer uma faculdade e tudo. E eu nunca tive muito essa, tipo: "Ah, nossa, eu tenho que ir pra uma faculdade com 18 anos e tal, e Uhum, me formar cedo". Não, eu sempre fui tipo: "Cara, deixa eu ir fazendo o meu caminho", né. E acabou que eu entrei na faculdade pra começar, já entrei na faculdade, eu já estava com 21, 22 uhum. por aí, né. Foi em 2000 é, foi por aí, uns 21 anos. E eu não sinto que eu perdi muito tempo, assim, às vezes eu penso, tipo assim, uma coisa que às vezes me incomoda é pelo fato de quando eu vou falar: "Quanto tempo você tem de mercado?". Pô, eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria de falar que eu tenho, Aham. mas isso não quer dizer que eu não tenha experiência, né. Isso.
Então, às vezes o que me preocupa não é nem a experiência que eu tenho ou alguma coisa que me faltou em mim. É simplesmente só a visão dos outros, O que os outros vão achar. que às vezes eu deveria simplesmente abstrair. Então, é uma lição Sim. que eu tô tendo que aprender, é uma Aham. paciência que eu tenho que ter, uma calma que eu tenho que ter de deixar as coisas desenrolarem. Uma hora eu vou poder chegar e falar, cara, eu tenho tantos anos de mercado, já fiz tudo isso. Mas por Isso. enquanto a gente tá construindo aos poucos, né? É. E que por mais que agora, nesse momento, talvez as coisas pareçam sem solução, Sim. não sabemos o que cada um está atravessando, mas o que Uhum. sabemos muito bem é que ninguém está aqui a passeio, então cada um está Sim. ali imerso nos seus próprios problemas. Que saiba que a vida surpreende, Sim. que vale a pena esperar mais um pouquinho para ver a ação do alto em relação a tudo isso. Sim. Eu botei até esses dias no meu Instagram um Reels que era assim. Enquanto nada tá acontecendo, um milagre também tá sendo formado, alguma coisa assim, no sentido de que às vezes vai aparentar que tá tudo parado, que nada tá Uhum. sendo feito a respeito. E aí mostrava uma semente germinando até ela aparecer Sim. fora da terra. Então, quem olha de fora vê só a terra lá, sem nada, e pensa que nada tá acontecendo, mas por dentro tem vida crescendo. Então, a nossa vida pode estar parecendo parada, os nossos problemas também estagnados sem solução, e que nada está sendo feito a respeito, mas a gente não sabe qual é a movimentação da espiritualidade. E tudo que ela precisava de nós era um pouquinho de paciência, era Hum. esperar um pouquinho a mais, porque às vezes nesse nosso imediatismo de querer que as coisas se resolvam para ontem, que as coisas aconteçam para ontem, a gente acaba desistindo, ou metendo os pés pelas mãos, assim, tendo atitudes impensadas, das mais variadas, causando problemas pra gente, quando a gente só precisava ter esperado um pouquinho mais, ter tido um pouquinho mais de confiança. Porque fé Uhum. é isso, né? Fé não é você acreditar que Deus existe. É Sim. você confiar nele. Isso é Uhum. fé. E quando você confia, você não precisa entender, você não precisa saber quando, você não precisa nem estar enxergando. Uhum. Você simplesmente aguarda, porque você tem certeza que algo está sendo feito e sempre estará. Então, o nosso objetivo do programa de hoje era esse, era de trazer esse alento, para as pessoas não se deixarem abater pelo que parece perdido, porque tem coisas que a gente vai saber que, tipo, se não foi até agora, nessa vida não vai ser mais. Sim. Mas a gente não tem só essa vida. Uhum. É uma questão, acho que essa é muito importante, essa questão da fé também, Uhum. porque às vezes a gente também fica fazendo o processo contrário, né? De tipo, eu não esperei, e daí fica se culpando por não ter esperado. E, cara, às vezes você tem que ir pra frente e olhar pra frente, não ficar necessariamente olhando pra trás o tempo todo. Quando a gente olha pra trás, não é pra gente ficar questionando o que que a gente deveria ou não ter feito, Não dá pra mudar né? Não dá mais. pra mudar mais. A gente olha pra trás pra gente ver, cara, isso aqui eu fiz lá atrás, eu tenho que tomar cuidado pra não acontecer de novo. É, É mais como se fosse uma maneira de você dar uma revisada no conteúdo pra ter certeza que você vai acertar na próxima. Mas isso. não adianta você ficar, né, se martirizando, né, sofrendo porque você não esperou, né? Se você não esperou, se você realmente seguiu em frente, você confiou que aquele era o melhor caminho, É. tudo bem. Eu vejo muitas vezes as pessoas, tipo, duas pessoas que estão na mesma situação, uma resolveu esperar e a outra não. Uhum. E a outra seguiu em frente. Daí ela olha a outra, tá muito mais bem sucedida e você fica tipo, nossa, eu devia ter esperado. É. Cara, você fez a sua escolha, entendeu? Se você se comprometer realmente ao que você quer, você não deveria se sentir vergonha ou se sentir culpada de não ter esperado. Não, você seguiu o que você queria fazer, o que você achava que era certo. É. Eu acho que isso às vezes é muito mais importante do que você saber quando necessariamente esperar para daí você chegar em talvez uma É. possibilidade. Não. Ter um pouco de fé de que se você acredita que o certo é você esperar e aguardar, espere, aguarde, se prepare, né? Não fique lá também no ócio, né? Se prepare para que aquilo que você quer você consiga almejar. Mas também se você seguir em frente, se você seguiu, tenha paciência com você mesmo, né? Uhum. O questão do esperar não é só esperar as coisas acontecerem, não, é paciência, exercitar a paciência. Então, tem paciência com você mesmo. Se você não passou por nessa vida, como você falou, na próxima vai acontecer, né? É. Se aquela pessoa que você viu falou, pô, aquela ali esperou e conseguiu melhor, na próxima você espera, você consegue também. Então, E os caminhos de Deus são perfeitos. Às vezes ele diz um não para a forma como a gente achava que ia ser ideal e ele traz uma exato, coisa muito melhor, que a gente achava que era pedir demais. E lá exato. está, preparado para nós. Eu Uhum. trouxe até um textinho aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, e eu vou ler aqui uns trechinhos. É o capítulo 40, Tempo de Confiança. Uhum. E é aquela. Emmanuel vai falar daquela passagem que Jesus está no barco com os discípulos e começa a balançar, que tem aquela Sim. tempestade, e eles acham que vai afundar, e acordam ele desesperados, e ele fala: Onde está a vossa fé? Uhum. Sabe assim? Porque
pra vocês terem acreditado que tinha a possibilidade desse barco afundar, é porque vocês não confiam. Uhum. E é mais ou menos isso. As dificuldades vão aparecer na nossa vida e a gente talvez se desespere, mas se a gente se entregar a esse desespero, é porque a gente não tá confiando. Uhum. Se a gente confia, a gente vai saber que faz parte do processo e que no final vai ficar tudo bem. O que se espera de nós é resiliência enquanto tá acontecendo. Então, ele fala assim: a interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Então, se está tudo bem, você vai ficar tranquilo. Você Uhum. só vai exercitar a paciência e o otimismo quando as coisas não estão legais. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior. E aí, então, essas dificuldades são oportunidades Uhum. de aprender somente no momento de adversidade, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Elas só vão parar de vir quando a gente tiver aprendido. Uhum. É, Isso. às vezes a gente desacredita muito fácil, né? Aí É, acaba que o falta de esperar não é nem falta de paciência, é falta de fé, né? isso. Então a gente tem que ter fé que se é pra ser, é pra ser. Então, às vezes realmente você tem que se colocar numa situação de, cara, eu não tenho certeza, mas vale a pena esperar? É. Vale, então vamos esperar. Que a gente possa, então, se mergulhar na Hum, esperança. exato. De dias melhores, de momentos melhores, de calmaria, de paz. E enquanto Uhum, a gente está no meio da tempestade, confiar e trabalhar, dar o nosso melhor. É uhum, só isso que se espera de nós, esse esforço. sim. E a gente vai se esforçar daqui, espera que vocês se esforcem daí também. E deixem um like, por favorzinho, um comentário de alguma coisa que vocês tenham a falar sobre isso, ou sugestões de temas que gostariam de ver por aqui. E a gente espera vocês numa próxima aqui no Espírita Pop. Até lá.